Imagina que você está em um parque, caminhando tranquilo, quando de repente você vê uma menina super interessante. Ela parece ser segura, confiante e até um pouco distante. Você fica nervoso, não sabe o que falar, e começa a se perguntar como posso me aproximar dela sem parecer estranho? Bem, a resposta está em algo que todos nós já sentimos, mas talvez nunca tenhamos percebido. Conexões reais acontecem quando você é você mesmo, com confiança e autenticidade. Quando você entende como conversar de forma natural, sem forçar a barra, tudo flui mais fácil. E esse é o objetivo desse vídeo, te ajudar a se sentir mais confortável e confiante, para que você saiba como conversar com mulheres de forma simples e, claro, sem ficar nervoso. 1. Mude sua mentalidade. Imagine que você está em uma festa, e lá está aquela mulher que todos os caras estão de olho. Ela parece ser inacessível, quase como uma estrela no céu. Você se sente pequeno e pensa, ela deve ser muito mais interessante do que eu. Mas aí vem o segredo. Você não precisa vê-la como alguém de outro mundo. Não precisa tratá-la como uma princesa distante ou alguém em um pedestal. Quando você coloca uma mulher em um pedestal, começa a agir de maneira que não é natural, e isso pode fazer com que você pareça inseguro. Em vez disso, pense nela como qualquer outra pessoa, com qualidades e defeitos, sonhos e inseguranças, assim como você. Ela não é melhor que você, e, na verdade, ela pode até estar esperando que você a trate como uma pessoa normal, como você faria com qualquer outro amigo. Por exemplo, na festa, se você chegar perto dela com a mentalidade de que vocês são iguais, você vai se sentir mais à vontade para conversar naturalmente. E adivinha? Essa confiança vai transparecer. Porque, no fundo, a atração não tem nada a ver com ser perfeito, e sim com ser genuíno e autêntico. Antes de continuarmos, verifique se está inscrito no canal, é muito importante ter você aqui comigo nessa jornada. 2. Entenda a atração feminina. Agora, imagine que você está conversando com essa mesma mulher. Você diz algo engraçado, e ela ri, mas de repente começa a te analisar com os olhos. Ela não fala nada, mas sua mente está funcionando como um radar, observando como você reage a determinadas coisas. E você pode estar se perguntando, por que ela está me analisando assim? O segredo está nesse radar feminino. As mulheres têm uma forma instintiva de perceber quem está ao seu redor. Não se trata apenas de como você se veste ou do que você diz, mas de como você se comporta. Mulheres, muitas vezes, se atraem por homens que mostram confiança, que sabem se colocar sem ser arrogantes, e que têm uma energia que transmite o estou bem com quem sou. Não é sobre ser o mais bonito ou o mais rico, e é sobre transmitir alto valor. Por exemplo, se você está conversando com ela e, de repente, faz uma piada, mas sem parecer inseguro sobre ela, isso passa a imagem de que você tem controle da situação. Ela pode perceber isso como algo atraente, porque está vendo que você não depende dela para se sentir bem. 3. Domine a linguagem corporal. Agora, imagine que você está conversando com uma mulher, mas, ao invés de se concentrar apenas nas palavras, você começa a prestar atenção no que seu corpo está dizendo. Você está se inclinando demais para a frente, tentando se mostrar super interessado, ou está se mantendo relaxado, confortável, e sem pressa? A linguagem corporal fala muito mais do que qualquer palavra. Vamos pensar sobre isso de uma maneira simples. Quando você está conversando com alguém que está relaxado, que não está forçando nada, você sente mais vontade de conversar com essa pessoa, certo? Agora, imagine o oposto, alguém que está super ansioso, se inclinando demais para a frente, tentando demais impressionar. Isso te faz querer dar 2 passos para trás, não é? O segredo está em manter uma postura relaxada e confortável, como se estivesse conversando com um amigo. Em vez de se esforçar para parecer muito interessado, se permita estar ali de forma tranquila. Isso passa uma mensagem de confiança e faz com que a conversa flua naturalmente. Isso é uma das coisas que a maioria dos homens não percebe. A atração está muito mais na maneira como você se comporta fisicamente do que nas palavras que você usa. Por exemplo, ao invés de se sentar na ponta da cadeira, inclinado para a frente, como se estivesse esperando um grande prêmio, se acomode, relaxe e apenas se envolva na conversa de maneira calma e confiante.
Se você não estiver desesperado para impressionar, ela perceberá que você é alguém de valor. Aposto que você não sabia dessas sacadas, deixe um comentário. 4. Estruture a conversa. Você já conversou com alguém que só falava de si o tempo todo? Ou pior, você já foi esse alguém? Às vezes, no desejo de impressionar, acabamos falando muito sobre nós mesmos, o que pode deixar a conversa sem equilíbrio e até desconfortável. A chave para uma boa conversa é equilibrar o tempo de fala entre você e ela. Aqui entra a famosa regra 50-30-20. 50% da conversa deve ser sobre ela, fazendo perguntas que mostrem que você está interessado em quem ela é. 30% deve ser sobre o ambiente ao redor ou coisas aleatórias, criando uma sensação de descontração e diversão. E, por fim, apenas 20% sobre você. Mas, quando for falar sobre si, faça isso de maneira interessante, adicionando humor e mistério, sem se gabar ou dar detalhes excessivos. Imagine que você está conversando sobre viagens. Em vez de contar apenas sobre a última vez que foi para o exterior, você pode perguntar sobre a viagem dos sonhos dela e, ao mesmo tempo, compartilhar uma história engraçada sua, mas sem monopolizar o tempo da conversa. Isso cria uma troca de experiências que mantém a conversa divertida, equilibrada e cheia de interesse. Se você se focar em entender mais sobre ela, criando uma conversa com momentos de leveza e mistério sobre você, ela vai sentir que é mais do que uma troca de palavras, é uma conexão genuína. 5. Seja brincalhão e lide com os testes. Agora, a última parte é talvez a mais divertida, os testes. Isso mesmo, as mulheres às vezes testam você, querendo ver como você lida com situações desconfortáveis ou com comentários que podem parecer provocativos. Pode parecer um pouco desafiador, mas isso é uma oportunidade para mostrar o quão confiante e relaxado você está. Quando você percebe que ela está te testando, o truque é não se desesperar. Mantenha a calma e seja brincalhão. Ao invés de responder de maneira séria ou tentando defender seu ponto de vista, jogue de volta com um sorriso, com uma resposta leve, que mostre que você não está nem um pouco abalado. Por exemplo, se ela te diz, você deve ser muito bom nisso, você pode responder algo do tipo, eu sou ótimo em muitas coisas, mas vou deixar você descobrir algumas delas. Isso cria uma sensação de mistério e mantém a conversa interessante, sem cair na armadilha de tentar impressioná-lo o tempo todo. Esses testes não são algo negativo, mas uma maneira delas ver como você lida com situações. Se você se mantém calmo e brincalhão, você vai passar no teste com facilidade, mostrando que está confortável com quem é e que não se deixa abalar facilmente. Agora que você tem essas ferramentas em mãos, pode perceber que conversar com mulheres não precisa ser complicado. Quando você muda sua mentalidade, entende como funciona a atração, e começa a se comportar com confiança, tudo fica mais fácil. A chave está em ser você mesmo, se divertir e relaxar, sem pressa ou pressão. E, lembre-se, as mulheres não estão buscando perfeição. Elas estão buscando autenticidade, confiança e uma conversa interessante. Então, ao invés de tentar impressioná-las com histórias mirabolantes ou feitos incríveis, simplesmente seja você. Mantenha o equilíbrio, se divirta e deixe a conexão acontecer naturalmente. A próxima vez que você encontrar alguém interessante, em vez de ficar nervoso ou inseguro, use esses princípios e veja como as coisas começam a fluir. Não se trata de conquistar, mas de criar uma verdadeira conexão que venha de quem você realmente é. Agora, pense na última vez que você se sentiu seguro e confiante. Recrie esse momento nas suas conversas, e as coisas vão mudar para melhor. Aposto que isso vai mudar sua forma de lidar com as mulheres. Deixe o like.